Olá, boa tarde, tudo jóia? Aqui é o teólogo Nelson. Eu quero falar sobre santificação. Santificados para a habitação de Deus. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, Novo Testamento. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 22. Se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia. O título é A Salvação pela Graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Eu li aqui apenas versículo 1 e versículo 2, porém o texto completo você pode acompanhar aí na sua Bíblia, versículos 21 ao versículo 22. Observem aqui o título: A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes. O que é que nós aqui observamos? Nós vamos observar aqui a condição da pessoa, o estado da pessoa antes de ter um conhecimento com Cristo, antes de ter um pacto com o Senhor. A nossa condição, na realidade, era de pessoas desobedientes, pessoas que estavam distantes de Deus, que não obedeciam o Evangelho de Cristo. E aqui dizem que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O que significa segundo o curso deste mundo? Significa, na realidade, que a pessoa está cheia das obras da carne, que nos fala Gálatas capítulo 5, fala sobre as obras da carne. Vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, versículos 16 diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículos 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A pessoa, quando ela não tem um conhecimento de Deus, quando ela não se inclina para as coisas de Deus, ela vive uma vida muito profana, ela vive uma vida jogada realmente nos desejos carnais, na concupiscência da carne. E o contrário disso é você viver no Espírito. Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É uma luta muito grande, é uma batalha espiritual muito forte. Portanto, antes de Cristo, nós estávamos jogados realmente no pecado. Não congregávamos, não íamos à igreja, não tinha essa graça de Deus em nós. A graça é favor imerecido. E depois que eu tenho um conhecimento de Cristo, eu vou recebendo então uma transformação. Essa transformação ela vai acontecendo dia após dia, no momento em que você aceitou a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Aí Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10 diz o seguinte:
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Diz a palavra de Deus que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Cada dia renova-se a paz do Senhor, Roseli, renova-se a cada momento, renova-se a cada instante, e nós precisamos dessa grande misericórdia de Deus, que através da sua graça é suficiente para perdoar os nossos pecados. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E diz aqui, estando ainda você morto, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, vos vivificou juntamente com Cristo. É através de Jesus, é através de Cristo que nós somos vivificados e fomos transformados. Aconteceu o quê? Uma transformação. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco. A bondade de Deus, ela é muito grande. O amor de Deus é todo suficiente. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está gostando da live, compartilhe aí com outras pessoas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus queridos, aqui é o que nós encontramos aqui. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Não somos salvos porque guardamos sábado ou guardamos domingo. Não somos salvos porque fazemos boas obras. As boas obras acompanham aqueles que vão herdar a salvação. A salvação é solo gratia, é somente pela misericórdia, pela graça de Deus. A misericórdia dele que nos alcançou, a graça dele que nos alcançou. Graça é favor imerecido. Eu não merecia. Nós não merecíamos, nós merecíamos era morrer. Porém, Deus olhou para o mundo, não vendo nenhum justo, enviou seu Filho Jesus para a propiciação dos nossos pecados. Portanto, o que é que eu devo fazer agora? Agradecer a Deus pela multiforme graça de Deus, que é suficiente para salvar a todos. Todo aquele que acredita, todo aquele que crê. Portanto, nós somos transformados pela graça de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo. Agora vocês observem aqui, nós somos criados em Cristo para a prática das boas obras, e o objetivo de Deus é que nós andemos na prática de boas obras, com o nosso próximo, amando o nosso próximo. Então observe aqui, nós observamos, nós compreendemos essa transformação que acontece na vida de um indivíduo quando ele abre o coração, deixa Cristo habitar, deixa Cristo entrar. Nós estamos falando sobre santificados para a habitação de Deus. Deus, ele quer habitar em nossas vidas. Deus não habita em um templo feito por mãos humanas, mas antes a manifestação de Deus era no tabernáculo. Mas agora eu e você somos o tabernáculo de Deus, somos morada do Espírito Santo. E ele mora em nós. Tem até um que diz, faça morada em mim, mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, ele começou a habitar em todos os compartilhamentos da minha casa, em todos os lugares da minha casa espiritual. Então vejam, antes de Cristo, nós andávamos em nossos delitos e pecados, nós andávamos em nossos erros, segundo o curso deste mundo. Agora, em Cristo, alcançamos uma transformação, cuja transformação aconteceu pela graça de Deus. E agora, como é que eu vou viver? Em Efésios 2, 11 ao 18. Portanto,
lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisos na carne, e se chamam circuncisos, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tínhamos o conhecimento de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Estávamos distantes, estávamos afastados de Deus. Porém, através do sacrifício de Jesus, agora nós estamos perto. Nós estamos agora no santuário. O santuário ele foi cortado, o véu do santuário de alto a baixo, significando que agora nós podemos ter livre entrada, livre acesso para falarmos com o Senhor, para conversarmos com o nosso Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Havia o véu no santuário. Somente entrava lá no Santo dos Santos o sumo sacerdote para oferecer sacrifícios anualmente. Mas agora o véu do santuário foi rasgado, rompeu-se de alto a baixo. Foi pago um alto preço para que esse véu fosse rasgado e nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Agora nós pertencemos a um novo povo, a uma nova comunidade espiritual, ao rebanho do Senhor Jesus Cristo. E na sua carne ele desfez a inimizade, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar. Através da cruz aconteceu o ministério da reconciliação, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Logo, a entrada do santuário está aberta para que todos possam usufruir da glória e da presença de Deus e sentir esta habitação dentro da comunidade espiritual que é a igreja. E igreja somos nós. Nós somos unidos em Cristo. Temos aí o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. E para que nós fomos santificados? Nós somos santificados para sermos a morada de Deus, a habitação de Deus, a casa de Deus. E Efésios 2, 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo ao Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Porquanto, o que é que nós devemos fazer? Somente agradecer, porque agora temos a habitação de Deus. E temos aí o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. O que seria esse fundamento dos apóstolos e dos profetas? Vamos aqui, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos entendendo esta visão que o Senhor vai nos dando, que Ele vai nos ensinando, e os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, nós temos aí os alicerces da igreja, em Efésios capítulo 2 e o versículo 20, representando a doutrina ensinada pelos apóstolos e o testemunho dos profetas com Jesus Cristo, como tudo aconteceu no Velho Testamento, como os profetas testemunharam, como eles falaram sobre Jesus, o que deveria acontecer, o que deveria ser, e aconteceu de uma forma muito especial. Edificados sobre este fundamento, agora nós podemos ter um crescimento espiritual
através de Cristo Jesus. E a Bíblia diz, antes crescei na graça e no conhecimento. E a habitação do Espírito vai acontecendo, ou já aconteceu cada dia em nossas vidas, em nossos corações, e juntos nós somos a sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Nós vamos crescendo em graça, crescendo em conhecimento, compreendendo o amor de Deus, compreendendo a graça de Deus em nossos corações. Portanto, nesta tarde você pode realmente tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo, ele formou a igreja por meio da reconciliação que aconteceu na cruz. O apóstolo compara a um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo. E o fundamento foi estabelecido pelos apóstolos e pelos profetas. O propósito, na realidade, é nos tornar como o templo do Senhor, morada do Senhor. Isso aconteceu quando você aceitou a Cristo como o teu Senhor, como o teu Salvador. E agora, por causa de Cristo, por causa de Jesus, homens e mulheres de todas as raças, nações, tribos e línguas e posição social pertencem a uma mesma família, a uma mesma comunidade, que é a comunidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O Templo de Jerusalém era o ponto alto da identificação exclusiva de Israel como povo de Deus. Esse templo, ele foi idealizado pelo rei Davi, construído pelo seu filho e seu sucessor, o rei Salomão. Salomão empenhou-se na construção desse grande templo, e a proibição de acesso ao edifício por parte dos estrangeiros era a principal razão de inimizade entre judeus e gentios. Mas ao morrer na cruz do Calvário, ao dar o brado de vitória, ao dar o brado, Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, aí houve uma reconciliação. E agora nós podemos entrar na presença do Senhor, no santuário cristão que somos nós, e os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita através do seu Espírito Santo. E essa habitação, ela acontece inteiramente no nosso interior, internamente, espiritualmente dentro de nós, e o Espírito Santo habita em nosso ser, em nosso espírito, em nossa alma, e nós precisamos louvar a Deus, agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus habita em nós. Deus habita em nosso ser, nós somos moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando dentro dos nossos corações, e nesta tarde você pode sentir a presença de Deus, a presença do seu Santo Espírito. Nós somos santificados para sermos a habitação de Deus, e o Espírito Santo habita na tua vida. Vejam bem, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, éramos por natureza filhos da ira, desobedientes, mas agora o que é que acontece? Cristo está em nós. Nós mortificamos os nossos desejos carnais e Deus começa a operar em nós, rico em misericórdia, nos deu vida pela sua graça. Você é salvo mediante a fé, você foi criado para boas obras, você foi criado para obedecer a palavra do Senhor. Antes você era um estrangeiro espiritual, mas agora Cristo é a nossa paz. Cristo criou em nós uma nova criatura.
as coisas velhas passaram, e tudo agora se fez novo. Já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pertence à família de Deus. E se todavia você ainda não pertence à família de Deus, nesta tarde você pode fazer isso entregando a tua vida ao Senhor. Somos a casa de Deus. Deus habita em nós. O seu Espírito habita em nós. E a santificação é o processo contínuo que vai acontecendo cada dia e nós somos transformados de glória em glória. Somos chamados para vivermos esse processo de santificação, esse processo de habitação. Aleluia! Glorifique a Deus nesta tarde. Louve a Deus nesta tarde, porque agora você é templo santo no Senhor. E a palavra aqui usada para templo não é o termo grego hieron, que se refere à totalidade de construção, mas é o vocábulo naos, que fala o recinto interior, o lugar santíssimo. Esse era o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. O escritor aos Hebreus afirma que o acesso era limitado. No segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. A expressão o segundo refere-se à parte interna do tabernáculo, ou ao santo dos santos. E a menção do sangue pressupõe a morte da vítima sacrificial e faz alusão à santidade da vida e por isso a santidade do sangue ao ser levado o custo da expiação de Cristo. Mas agora nós somos libertos. Agora nós somos morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita. A expressão indicava o lugar de habitação permanente de Deus e de comunhão íntima. Mas agora você é templo de Deus, construção de Deus na nova aliança. Aleluia! Glorifique ao Senhor. Nós temos aí esse conceito de morada do Altíssimo, que é modificado através de Cristo, que veio ao mundo, entregou a sua vida por nós, e agora nós temos entrada direta ao tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo, Jesus, tornou-se o lugar da habitação divina entre Deus e os homens. Uma verdade... Desculpe, que nós podemos expressar de uma forma espiritual maravilhosa. Amém? E agora você adora a Deus em espírito e em verdade. A palavra do Senhor nos diz que Jesus respondeu ali àquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso indica que Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Ele está na minha vida, está na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu falei aqui sobre santificados para a habitação de Deus. Portanto, exalte a Deus. Glorifique a Deus. Sinta a presença do Senhor nesta tarde. Você é a habitação do Espírito Santo. Aleluia. Eu glorifico a Deus neste momento, eu glorifico a Deus nesta hora. E terminando aqui, vejam, antes de Cristo, estávamos mortos em pecados. Transformados pela graça, estamos vivos em Cristo. Santificados em comunidade, a habitação de Deus. E fomos chamados para vivermos uma vida santa, fomos chamados para a prática das boas obras, que você possa entregar o teu coração a Cristo nesta tarde, sentir a presença do Senhor, sentir o amor de Deus. Amém? Um grande beijo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.